Bom, a gente vai fazer agora mais um exemplo de sistema mecânico, né? É ainda um exemplo bastante simples, mas ele vai ajudar a gente a fixar algumas coisas, principalmente na simplificação desse tipo de sistema mecânico rotativo, né? A gente já usou alguma coisa nesse sentido no exemplo 7, né? Então, o exemplo 8 está pedindo para achar a função de transferência do sistema pendular abaixo, relacionando o torque de entrada, tau A de t, com o ângulo do pêndulo, θ de t. E aí o problema pede para fazer as considerações necessárias, né? Então a gente tem um torque externo tau A aqui, que é aplicado nesse pêndulo, né? De novo, vocês podem imaginar um motor ou algum atuador que está exercendo torque nesse sistema pendular. A gente tem uma barra aqui de comprimento L e uma massa M na ponta dessa barra. A posição dessa barra aqui, a gente está quantificando ela em função da vertical aqui como θ de t, né? E como é costume aqui no jeito que a gente está modelando sistemas mecânicos, o ângulo θ positivo é no sentido horário, né? Então o torque positivo também é no sentido horário. Aqui é um exemplo de modelagem bem simples, igual eu falei, mas ele tem umas simplificações que são interessantes aqui de explicar. Então aqui eu redesenho o nosso sistema, uma forminha mais simples, né? Importante que o sistema está sob efeito da gravidade, tá? Então força-peso vai ser importante na nossa análise. Primeiro de tudo, a gente vai colocar as hipóteses simplificadoras, né? Vamos considerar então que a nossa barra, que está desenhada aqui em azul, que ela tem massa desprezível, então ela não está contribuindo para a inércia do sistema, ela é uma barra de comprimento L irrisório, né? Vamos considerar que esse θ, né, o ângulo θ, ele é pequeno e oscila em torno do zero, né? Então o nosso pêndulo ele sempre vai estar oscilando em torno da vertical com ângulos pequenos. O mancal aqui do pêndulo, né, onde ele está girando, não tem atrito, então ele não está induzindo perda de energia. Massa M, ela é pura e concentrada aqui na ponta do nosso pêndulo, né? Não tem atrito com ar, né? Então nosso problema aqui não tem nenhuma fonte de perda de energia. E nossa entrada aqui é o tau A e a saída é o θ de t nosso, né? Então vamos fazer primeiro o DCL do nosso sistema aqui. Eu isolei aqui a barra do pêndulo, né, e a massa concentrada na ponta, né, para a gente fazer o DCL. Primeiro de tudo, né, o que a gente vai ter aqui? Força-peso, né, menos mg aqui apontando para baixo, né, no sentido da aceleração gravitacional. A gente tem o torque externo, tau A, aplicado aqui nessa barra, tau A de t. A gente tem mais uma coisa, né? A barra azul ela não tem massa, então ela não vai ter nenhuma força-peso adicional. O que a gente tem além disso, né, é importante contabilizar aqui, é uma força de reação que eu vou chamar aqui de vetor R. Esse vetor R aqui, do jeito que eu estou desenhando, ele pode ter componente em X e em Y, né, na vertical e na horizontal. Então é uma força de reação. Por que tem que existir essa força de reação, né? O ponto, que eu vou chamar aqui de ponto zero, né, onde tem, que é o centro de giro do nosso pêndulo, é um ponto que está fixo, né? Ele permite o giro, mas ele está fixo. Essa força de reação aqui, no nosso modelo dinâmico, ela é responsável por manter o sistema sem translação nesse ponto, né? Então, é isso que a gente tem de forças aqui no nosso sistema, né? Lembrando, né, que o comprimento da nossa barra aqui a gente chamou de L maiúsculo, né? E o ângulo do pêndulo é definido em relação à vertical aqui como θ de t. O que a gente precisa fazer agora é modelar esse sistema, né, aplicando as leis físicas aqui. Nesse caso aqui, vocês notam que eu não fiz o DCL do sistema no caso estático, né, quando o sistema está parado. Por que eu não fiz, né? Porque a gente não vai ter muita informação relevante nesse caso, né? No caso estático, o pêndulo está na vertical, né? Está parado na vertical. E o que acontece? Você tem a reação no mancal para cima e tem a força-peso para baixo, né? A reação vai ser simplesmente o oposto do peso, né? Justamente para balancear esse peso.
Mas no caso dinâmico, essa reação não necessariamente tem esse comportamento, simplesmente, né? Porque a gente vai ter movimento do sistema. Então, eu vou aplicar as leis físicas apenas nesse caso dinâmico, que é o caso que eu fiz do DCL. Né? E acredito que vai ser suficiente aqui para a gente resolver esse problema. Nesse caso aqui eu vou fazer o somatório de momentos em relação àquele ponto zero, aproveitando que a reação está centrada naquele ponto, né? E aproveitando que esse ponto zero ele não tem movimento. Né? Tudo isso vai ser igual a momento de inércia em relação ao ponto zero vezes aceleração angular, que nesse caso é θ 2 pontos. A gente vai computar, né, os termos que estão causando momento externo no sistema, né, e igualar a J0 vezes θ 2 pontos. A gente tem torque externo, que a gente chamou de tal A, positivo, né? A força R não faz momento, porque ela está exatamente no ponto zero, né? E o que a gente tem mais? A gente tem força-peso, né? Tendendo a fazer o sistema girar no sentido anti-horário. Né? Então, a força-peso está tendendo a fazer um torque negativo. Né? Eu vou colocar um sinal negativo aqui, por causa desse torque. E a gente precisa calcular esse momento do peso. Né? Como que a gente pode fazer isso? Eu posso decompor essa força-peso em dois componentes ortogonais. Né? Um normal aqui é o nosso pêndulo, né? E um outro componente aqui axial a esse pêndulo. Então, esse ângulo aqui é θ, portanto, essa componente aqui da força-peso seria mg cosseno de θ, e esse componente aqui da força-peso seria mg seno de θ. Tá? Não estou colocando sinais aqui, só estou colocando o módulo da força, tá? da decomposição. A componente mg cosseno θ, ela está na mesma linha de ação do nosso pêndulo, então ela não exerce torque, né? Como que é bem óbvio de enxergar isso. Mas a força mg seno de θ, né, ela tem esse braço de alavanca L aqui, e ela exerce torque em relação ao ponto zero, torque negativo aqui. Então a gente vai ter o quê? Menos mg seno de θ vezes o braço de alavanca, que é o quê? L. Né? Negativo porque esse torque tende a fazer o sistema girar no sentido horário. A gente tem basicamente isso, tudo isso é igual a J0 vezes θ 2 pontos. Eu vou passar todas as variáveis de saída para um lado, né? Então a gente vai ter J0 θ 2 pontos mais mg L vezes seno de θ igual a torque externo tal A. Isso aqui é a equação diferencial nossa. A gente tem um problema aqui, porque esse termo senoidal, né, esse seno de θ, ele traz um probleminha aqui pra gente. Né? Isso aqui torna a equação diferencial ordinária, mas não linear. Né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar uma simplificação que a gente já fez lá atrás, que é o que está nas hipóteses ali, que o θ é pequeno. Então, para θ pequeno, o que a gente tem? Né? O cosseno de um ângulo θ pequeno é praticamente igual a 1. E o seno desse ângulo θ pequeno é praticamente o próprio θ. Né? Se você pegar um θ muito pequeno, por exemplo, 0,01 radianos, e fazer o seno desse ângulo, você vai ver que ele dá praticamente 0,01. Então, para ângulos pequenos de movimento, né, isso aqui é verdade, né, ou é razoável pelo menos. Então, essa equação diferencial com essa consideração vai ficar J0 θ 2 pontos, né, isso aqui não muda, mais mg L vezes θ igual a tal A, né, nessa simplificação que a gente fez. O J0, né, eu não vou substituir aqui, mas esse J0 aqui seria o momento de inércia do nosso sistema em relação ao ponto zero. Nesse caso, a gente teria simplesmente a massa vezes distância ao quadrado, ml quadrado aqui. Vou fazer a transformada de Laplace desse sistema agora. Né?
Levando em consideração, né, só para facilitar aqui nossa representação, que o θ de t, quando eu faço a transformada de Laplace, eu vou chamar ele de θ maiúsculo de S, né? O θ maiúsculo tem essa simbologia aqui, e o tal A de t, quando feita a transformada de Laplace, eu vou chamar ele de t maiúsculo de A, em termos de S. A gente pode usar essa equação agora para fazer a transformada, né? A gente pode usar essa equação para fazer a transformada, né? E obter a função de transferência. Então a gente vai ter J0 vezes S quadrado θ maiúsculo de S, né? Mais mgl vezes θ maiúsculo. Tudo isso é igual à transformada do torque, que é TA de S. Então a gente pode isolar nossa Ft do sistema e a gente vai ter simplesmente θ sobre TA de S é igual a 1 sobre J0 S quadrado mais mgl. Esse aqui é o nosso sisteminha, né, pendular aqui. Ou ainda 1 sobre ml quadrado, né, S ao quadrado mais mgl, né, substituindo o nosso momento de inércia. E eu vou deixar isso aqui no formato padrão, né, só dividir por mgl no numerador e no denominador. E a gente tem nosso Ft no formato padrão. Então, o numerador vai ser 1 sobre m vezes g vezes l, né, no numerador. E o denominador seria, se a gente dividir ml quadrado por mgl, a gente vai cortar ml, vai sobrar L sobre G, ou ainda S quadrado sobre G sobre L. Mais 1 simplesmente. Então, no nosso sistema aqui, lembrando, né, isso aqui é o ganho da nossa Ft, e esse aqui é o ωn quadrado. Então, nosso ωn, nossa frequência natural desse pêndulo, é raiz de G sobre L. Nesse caso aqui, você viu que não apareceu aquele termo 2ζ sobre ωn. Né? Por que não aparece aqui? Esse sistema que a gente acabou de modelar, ele não tem uma fonte de perda de energia, não tem um amortecedor de torção, por exemplo, ou algum outro tipo de perda de energia no sistema. Então, esse sistema aqui, ele não aparece aquele termo zeta. Né? Normalmente esse zeta está relacionado ao amortecimento do sistema, ao decaimento do movimento, que não é o caso. Vocês podem olhar o sisteminha que a gente acabou de modelar e pensar, putz, isso aí é muito simples, né? É um pêndulo simples, né? Que provavelmente você já analisou em algum curso de física básica. Realmente é um sistema muito simples, né? Mas tem um exemplo que é um pouquinho mais avançado em relação a esse, né? A gente pode modelar ele depois, que é o que a gente chama de pêndulo invertido, por exemplo. O pêndulo invertido é basicamente um pêndulo, só que ele oscila na vertical aqui, né, em relação à vertical, mas invertido, na posição de equilíbrio em torno da posição instável dele. Né? Então é algo assim, por exemplo, uma massa aqui, tem um carrinho, por exemplo, aqui, que tem movimento na horizontal. Por que e lá na literatura de controle, né, quando vocês fizerem, vocês vão ouvir falar bastante desse tal do pêndulo invertido, né, que é um problema bem clássico de controle de sistema dinâmico. Por que ele é um problema clássico? É particularmente difícil de fazer esse tipo de controle. Né? Para imaginar isso aqui, imagina você tentando pegar uma vassoura, né, com a sua mão e tentar equilibrar ela apoiando o cabo dela na palma da sua mão, né, tentando fazer o movimento da mão até equilibrar isso. Né? Então a ideia desse pêndulo invertido é basicamente movimentar esse carrinho que está embaixo aqui, mantendo o pêndulo na vertical. Né? Não é algo
tão trivial de se fazer, né, mas existem sistemas de controle para isso. Por que isso aqui é estudado? Existem alguns sistemas práticos aí que caem em problemas muito parecidos com problemas de pêndulo invertido, né, que são problemas complexos aí. Um exemplo disso, né, não sei se vocês vão lembrar o que é isso, por coisa procurem depois, é o caso do Segway. Né? Se alguém não lembra o que é um Segway ou não sabe mesmo, Segway é aqueles carrinhos, né, de segurança de shopping center. Né? O carrinho ele tem uma roda na parte embaixo e o segurança vai movimentando com o próprio corpo. Né? Vai inclinando para frente, aí o Segway vai indo para frente, inclinando o corpo para trás, o Segway vai dando ré. Então, para estabilizar esse tipo de sistema, você precisa de um sistema de controle. Né? Do contrário, o pêndulo por si só, se você der uma perturbação nesse pêndulo, ele tende a ficar instável. Né? Ele tende a sair dessa posição vertical com a massa para cima e descer simplesmente. Né? Então, é um problema bem interessante do ponto de vista de controle. Né? A gente modelou, claro, um caso mais simples do pêndulo, né? Mas vocês podem tentar analisar esse casinho aqui depois. Né? Depois eu passo passar como tarefa para vocês.